O concreto protendido é o concreto onde a armadura promove um esforço de compressão no concreto, que serão tracionados posteriormente pelas cargas aplicadas sobre a estrutura, eliminando assim o surgimento de fissuras e evitando grandes deformações graças ao concreto protendido. O concreto protendido é obtido através de dois processos. Um desses processos é chamado de processo de pretensão. Neste processo, temos a armadura de proteção, ancoragem passiva, macaco hidráulico, bloco de reação, pista de proteção e a forma da peça. Após todas essas partes reunidas, a primeira coisa a se fazer antes da concretagem é dar um alongamento nesse aço, muito próximo ao limite de elasticidade, levando ao limite de 1.700, 1.500, 1.800 até 2.000 MPa. Após atingir esse limite, concretamos a peça e esperamos a sua cura. Após sua cura, o aço é partido em ambas as pontas, obtendo assim a peça pré-tensionada. Pois o aço, após partido suas extremidades, ele inicia o processo de compressão do concreto. Dessa forma, iremos obter um concreto com bem menos fissuras e menor dimensão, e com maior resistência à tração. O segundo processo é conhecido como processo de pós-tensão, o qual tem a função de combater o momento fletor do concreto, aumentando a resistência à tração da peça. Antes de efetuarmos a concretagem, o aço colocado dentro da peça possui curvaturas e não aderência. Isso para que ele fique solto dentro do concreto, diferente do processo pré-tensionado, o qual necessita de aderência para poder comprimir o concreto. Quando o aço é esticado, ele se direciona na direção contrária da curvatura, combatendo a tração do concreto nos pontos necessários. Na peça pós-tensionada, temos o purgador, nicho para bloco, fretagem, ancoragem ativa, bainha, ancoragem passiva. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a Igreja do Jubileu. Ela está localizada em Roma, na Itália. Ela está na periferia de Roma. A igreja está num terreno triangular que faz limite com um parque público e é rodeada por 10 edifícios de apartamento. É uma área bem residencial, onde residem cerca de 3.000 pessoas. Ela tem um estilo arquitetônico moderno. O arquiteto responsável é Richard Meyer. Ela teve início a construção em 1998 e o fim da construção em 2003, mas teve um atraso e ela coincidiu com o jubileu do pontificado do Papa João Paulo II, por isso veio esse nome. Ela tem um terreno de 10.000 metros quadrados, 10.072 metros quadrados, e uma área construída de 2.501 metros quadrados. Ela tem uma capacidade de 240 lugares. O que mais chama atenção nessa obra são as curvas do espaço sacro. Elas são de concreto protendido, moldadas em loco e revestidas de mármore travertino. São 3 curvas que, segundo o arquiteto, fazem uma discreta alusão à Santíssima Trindade. No intervalo entre as conchas, são vedados por caixilhos e vidro, que permitem a entrada da luz natural no templo. Dessa forma, de acordo com a estação do ano, o tempo e a hora, a intensidade de luz modifica-se a percepção de espaço. O templo está implantado no centro de um terreno de formato triangular, no vértice mais próximo ao conjunto de prédios. A leste, situa-se o acesso principal. No lado oposto, junto ao parque, fica o estacionamento, e ao sul, a esplanada que comporta ritos religiosos ao ar livre. A porção norte é ocupada por jardins e áreas de lazer. No volume construído, a forma é responsável pela clara distinção de funções. A área sacra, voltada para o sul, caracteriza-se pelas curvas e abriga a nave principal, capela, confessionários e altar, entre outros. Ao norte, a porção profana, que se destina ao centro comunitário e à residência do pároco, revela o predomínio das linhas retas, que é uma característica da obra de Meyer.
No térreo, o mesmo nível da nave principal, ficam as áreas de trabalho dos padres e salas de catequese, que ocupam ainda o primeiro piso. No segundo andar está a residência do paroco, com sala, cozinha e 4 quartos. O acesso ao centro comunitário também ocorre através do pátio, que pode acomodar encontros formais ou informais da comunidade. Aqui são 2 croquis do projeto. Um fato curioso, bem típico do ecumenismo que marca a atualidade, é que a Igreja de Jubileu é o primeiro templo católico romano desenhado por um judeu. É, E dos 6 arquitetos que participaram do concurso, 3 são judeus e um são budista. O Santuário de Santa Paulina fica em Nova Trento, Santa Catarina. A obra foi executada pelo escritório HS Arquitetos, teve início em 2003 e foi concluída em 2006. Ao todo, foram 924 dias de obra. O santuário ocupa um terreno de 300 mil metros quadrados, com uma área construída de 9.061 metros quadrados. O santuário é um parque ecológico onde o visitante pode passear, desfrutar da natureza, fazer trilhas e orar. Possui em sua composição 3 áreas distintas, como nave principal, 3 capelas e uma área de apoio que conta com restaurante, hospedagem, loja de lembranças e um estacionamento, com 14 mil metros quadrados. O santuário possui a estrutura principal centrada em 2 pilares frontais da Torre dos Sinos. 2 vigas de concreto protendido, que não apresentam suporte, cruzam toda a nave central e o pilar localizado atrás do presbitério, que permite o acesso à cobertura para manutenções diversas. Essas vigas são sustentadas por cabos de aço que trabalham conforme movimentos ocasionados pela variação de temperatura e apoiam toda a estrutura da cobertura. As vigas de concreto protendido foram instaladas a 28 metros do piso e se apoiam em 2 grandes pilares, a leste e oeste da edificação. Elas vencem vão livre de 56 metros, equivalente a toda a profundidade da nave principal, e servem também para sustentar o lanternim. A cobertura termoisolante foi construída com um sistema de telhas epada, que oferece duplo isolamento acústico com lã mineral, o que evita variações bruscas de temperatura no local e minimiza o ruído externo, principalmente em casos de chuva. A escolha desses materiais construtivos recaiu sobre elementos puros devido à fácil manutenção e vida útil prolongada. A fachada envidraçada tem grande importância estética e de proteção solar. Possibilita a leveza e a segurança da construção, tornando-a um ambiente integrado à paisagem e ao mesmo tempo protegido. Todas as fachadas do santuário são revestidas com vidro. Os vidros que ladeiam o fundo do santuário, atrás e sobre o altar, são jateados e lisos brilhantes, e os demais vidros azuis são duplos e permitem barrar a incidência direta de raios solares para dentro da nave central. A nave central tem capacidade para 3.000 pessoas sentadas e espaço para mais 3.000 pessoas em pé. Tem forma cônica com declive, projetada para facilitar a visão e a audição de todos os fiéis em relação ao altar. O piso é de granito em suas mais variadas formas, cores e acabamentos. Os pilares internos foram eliminados e a forma das vigas metálicas aparentes foi suavizada, com o objetivo de manter a nave e as capelas totalmente isentas de interferências visuais. Detalhes do projeto. Os pilares frontais da Torre dos Sinos fazem referência ao retrato da imagem de Santa Paulina com os braços abertos. A cobertura com telhado em 2 águas remete às 2 mãos em prece ou ainda remete ao formato de uma tenda, lembrando a itinerância dos peregrinos. Para proporcionar conforto térmico e acústico, todas as alvenarias são duplas e executadas em blocos de concreto aparente. A ventilação natural do projeto é proporcionada através de cobertura zenital com venezianas. A curva ascendente na cobertura frontal ajuda na iluminação natural. O ar frio entra pelas laterais do santuário e o ar quente, mais leve, sai de forma natural pelo lanternim central.
A planta baixa tem formato cônico, que permite a visualização do altar por todos os fiéis. A sacristia, localizada em ponto estratégico, tem fácil ligação com os altares, capelas e confessionários.